Desde cedo que estamos na igreja, né? Bem cedinho já estava aqui, chegamos ontem, claro que fomos para casa, né? Descansamos um pouquinho, mas a noite foi uma bênção, nossa vigília foi graça da parte de Deus nas nossas vidas. Você não pôde participar, se você não pode participar, que você possa se organizar para o ano que vem, Deus permitir e Jesus voltar, né? Faremos outra. E como foi essa, a do ano que vem vai ser melhor ainda. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias. Vamos abrir nossas Bíblias no livro que nós estamos estudando, livro de Colossenses. Abra, por favor, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2. Nós vamos ler versículos 6 e 7. Versículos 6 e 7. Colossenses capítulo 2. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Irmãos, nós temos visto cada dia mais o quanto de gente crente tem se desviado. Existe hoje mais ex-crentes do que crentes. Então, no final da década de 90, início do ano 2000, eu escutei uma pregação do pastor Antônio Sábio, né, o Fular. Ele dizia assim: em pouco tempo, lá naquela época, tinha mais crente do que ex-crentes, ou mais crente do que ex-crentes. Mas ele já dizia: em pouco tempo, haverá mais ex-crentes do que crentes. E é verdade. Muitas pessoas, elas entram nas igrejas e saem muito mais. É impressionante como temos visto gente que já passou por igreja. Se você for fazer uma breve anotação aí, se eu disser aqui, vamos aqui em 5 minutos, anotar um caderninho, fazer uma lista de pessoas que você conhece e já esteve na igreja, mas deixou a igreja. Então a gente aqui para ver quem conhece mais gente, vai ser muito interessante. A gente vai somar aqui no mínimo 10 pessoas de cada um aqui. Cada um aqui vai colocar 10 pessoas no mínimo em 5 minutos. Porque nós também conhecemos muitas pessoas que já estiveram aqui e que não estão mais. Temos sempre orado por elas nessas feiras, orado por aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Mas por que, irmãos, tanta gente acaba se desviando? Existem vários motivos, né? Mas qual o motivo, irmão? Porque as pessoas param de progredir espiritualmente, param de continuar crescendo espiritualmente. Na questão espiritual, irmão, ninguém está estagnado, ninguém fica estagnado. Ou você está crescendo espiritualmente, ou você está decrescendo. É feito um peixe, não tem tem um fenômeno da piracema, né? Que os peixes nadam contra a correnteza do rio e sobem o rio para desovar para a parte mais alta e poder ali reproduzir. Se esse peixe ele tem que nadar subindo contra a correnteza, gastando muita energia para poder chegar lá. Porque nadar contra a correnteza, que seria a nossa natureza pecaminosa, não é fácil. Requer força, requer energia, requer tempo, requer realmente muita vontade para nadar contra a correnteza. Quem está no mundo, a Bíblia diz que está morto em delitos e pecados, morto espiritualmente. E como ele está morto espiritualmente, segundo o curso deste mundo, como um rio, esse mundo é como se fosse um rio. Existe um curso do rio, e ele está morto, ele está entregue. E ali ele só vai descendo, sendo levado pelo curso do mundo. Quando nós nos convertemos, nós começamos então a nadar contra a maré, contra as inclinações do mundo, da nossa carne,
do diabo. Porém, irmãos, tem hora que nós, mesmo crentes, tem hora que nós paramos de lutar e nadar contra a maré, e somos também arrastados pela correnteza do rio. E quem olha de longe um peixe que desistiu de nadar contra o rio, ou um peixe morto, a diferença vai ser muito pouca. Muito pouca. Os dois estão sendo levados pelo curso do mundo. Por isso que muitas vezes nós vemos um crente desviado. Tem um crente desviado da igreja e tem um crente desviado de Cristo. O crente desviado de Cristo é crente de verdade, ele nasceu de novo, porém está longe dos caminhos do Senhor, esfriou o coração, parou de progredir, parou de subir contra o rio e deixou que o rio o levasse. E tem aquele que já esteve na igreja, já foi iluminado, como diz lá em Hebreus, já provou das coisas de Deus, já foi abençoado pelas coisas de Deus. O Espírito Santo já o abençoou, porém ele nunca conheceu Jesus verdadeiramente, nunca nasceu de novo, nunca esteve realmente aos pés de Cristo. E esse não está desviado de Jesus, esse está desviado da igreja. E esse aí provavelmente não volta mais. Mas o crente não. O verdadeiro crente, cristão autêntico, ele vai voltar. Porque quem faz essa obra é o próprio Deus. Quem está mais interessado, irmãos, é Deus. Mas por que, irmãos, essas pessoas não deixam se levar? Porque simplesmente pararam de progredir espiritualmente. Então, eu quero, com base nesse texto aqui, falar sobre como continuar progredindo espiritualmente. O que nós podemos fazer para progredir? Aqueles crentes de Colossos, eles estavam lutando contra uma correnteza feroz, uma correnteza terrível, que era a doutrina misturada de judaísmo com gnosticismo, com paganismo, uma cultura esotérica que misturava anjo, culto aos anjos, misturava práticas judaicas, práticas do conhecimento, que é maior, e precisamos obter um conhecimento para chegar no ápice. Então era uma salada de frutas, como eu já falei 1 milhão de vezes aqui. E eles estavam então levando essa enxurrada dentro da igreja. Olha, Jesus, tudo bem, mas só Jesus é pouco, tem que ter mais. Eles estavam então sofrendo essa correnteza. E Paulo então traz para eles o que é que eles tinham que fazer. O que tem que fazer para não ser deixado que essa correnteza os levasse. E nós também, irmãos, temos que aproveitar essa palavra de Paulo aos Colossenses e tomar essa palavra também para nós, porque assim Deus registrou para cada um de nós. Por isso que ele diz assim: como progredir espiritualmente? Primeiro, veja aí o versículo 2: receber Jesus como Senhor. Veja aí: ora, como recebestes a Cristo Jesus. Primeira coisa que a pessoa tem que fazer para progredir espiritualmente é receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque antes de receber Jesus, nós éramos inimigos da cruz, inimigos de Deus, mortos espiritualmente. O maior progresso espiritual que existe na vida do crente é no momento da sua conversão, no momento que ele nasce de novo, no momento que ele recebe a Cristo como seu Senhor e seu Salvador. É lembrar desse momento maravilhoso, quando o Espírito Santo iluminou a tua mente, iluminou o teu coração, os teus olhos foram abertos, a tua mente foi destravada, o Senhor quebrou as tuas algemas e Ele te libertou das mãos do diabo. Nesse momento, irmãos, que é o momento que você recebeu a Cristo como teu Senhor e teu Salvador. Esse então, você sai de um estado morto espiritualmente para um estado de vida espiritual. Lá em João 1, capítulo 10, fala sobre essa questão de receber a Cristo. João 1, 10, 11 e 12. O Verbo estava no mundo. O Verbo foi feito por intermédio dele. Desculpe, irmãos. O Verbo estava no mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu a Cristo.
veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Veja, Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam de uma forma geral, tá? Alguns judeus o receberam sim, mas de uma forma geral, o povo judeu rejeitou a Cristo, não o receberam. Mas, versículo 12: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ninguém recebe ao Senhor porque outra pessoa quer que ela receba. Nós, assim, é muito bom, né? Rapaz, eu quero muito que meu pai, eu quero muito que meu amigo, que meu vizinho receba Jesus. Você vai receber Jesus agora. Não é assim. Não é pela nossa vontade, é pela vontade de Deus, é a vontade soberana do Senhor. Mas todos aqueles que o recebem, que recebem a bênção, a graça, recebem a salvação de Cristo Jesus, que entendem o que Cristo fez na cruz, que se prostram diante do Senhor e recebe da sua misericórdia. Essa pessoa que o recebe, que abre a sua casa, como Zaqueu, e recebeu Jesus em sua casa. Jesus disse: olha, Zaqueu, hoje eu vou jantar na tua casa. Ele poderia ter dito o quê? Vai nada, não vai de jeito nenhum, não. Mas Zaqueu disse: sim, Senhor, e recebeu ele de casa. Zaqueu, então, quando o recebeu, foi transformada a sua vida. Precisamos receber a Cristo, e receber a Cristo, então, é o primeiro passo para esse crescimento espiritual. Depois, irmãos, e agora? Depois que você recebeu a Jesus, que você se converteu, essa aí agora é um ponto fundamental para pensar. Tem gente, irmãos, que acha que depois que recebeu a Jesus, está tudo certo, não precisa fazer mais nada, já alcançou o máximo. Não, irmãos, aí só começou. A jornada só começou. A boa obra apenas começou na tua vida, como Paulo fala em Filipenses 6. Eu que estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra há de completá-la, mas essa obra ainda está em curso, apenas começou. Você recebeu Jesus, e agora o que você faz? Você continua recebendo Jesus na sua vida diariamente. Não pode ser como alguém que conheceu uma pessoa, fez uma amizade com ela. Acontece muito isso em viagem, né? Que a gente faz viagem. E minha esposa é muito aqui, todo canto que chega faz amizade, né, amor? A gente já conheceu muita gente por aí, e naquele momento ali faz uma amizade muito boa com a pessoa. Já teve lugar da gente ir e depois se encontrou com a pessoa, depois saiu novamente, e foi muito bom. Porém, foi só naquele tempo, naqueles dias ali naquela viagem, e nunca mais na vida a gente falou com essas pessoas. Posso dizer então que as pessoas são minhas amigas? Não. Apenas o resto que nós recebemos, os conhecemos, tivemos um bom momento ali, porém aquilo não foi continuado. Tem crente, irmãos, vivendo assim. Conheceram a Cristo, o receberam como seu Senhor e Salvador, e ponto, nunca mais falou com Ele, nunca mais o buscou, nunca mais ligou para Ele, nunca mais parou para orar e buscar a sua intimidade, o seu relacionamento, saber o que Ele quer de você. Não busca ler a palavra, não busca conhecer a Cristo. Pronto, acha que está bom. E aí o que acontece com esse crente? Ele vai subir. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma luta feroz no nosso coração. O inimigo não está satisfeito. Ele vai fazer tudo para que você esqueça que você um dia aceitou a Cristo. Precisamos continuar aceitando. Veja o que diz lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. Esse texto é um texto que é mal interpretado.
pessoas usam esse texto para evangelizar e de uma certa forma, na verdade, você não pode usar esse texto para evangelizar puramente. Você pode usar ele junto com outros textos, mas só esse texto não dá, porque esse texto aqui foi escrito para igreja, para quem já era crente. Jesus está falando para as igrejas do Apocalipse, e aqui ele diz então: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Estou à porta e bato. Vou de casa, tem gente aí, às vezes a nossa casa está tão suja, tão desarrumada, que a gente não quer receber visita, não quer receber a Cristo. Nossa vida está tão longe, tão longe, tão longe, estamos tão mal espiritualmente. Vai dar tanto trabalho se o Senhor entrar, tem tanta coisa para Ele mudar, tem tanta sujeira para Ele remover, e a gente está tão mal acomodado com a nossa vida espiritual, às vezes até gostando de certas práticas, e não tem coragem de abrir mão de certos vícios, e a gente então não permite que Cristo abra a porta. A gente não quer continuar recebendo a Cristo. Irmãos, temos que nos apresentar diante dele diariamente. Precisamos deixar Cristo entrar na nossa vida todos os dias. Ele precisa, irmãos, estar a par de tudo que acontece em nossas vidas, porque a nossa vida nós entregamos a Ele, não é nossa mais. Basicamente, alguém que aceita Cristo, que o recebe, diz assim: Senhor, eu sou o teu agora, faz o que tu quiseres na minha vida, eu te dou o meu coração, eu te dou a minha vida, os meus caminhos, minha família, o que eu tenho, o que eu sou, os meus, tudo que o Senhor me concedeu agora, eu entrego a ti, é para a tua honra e glória. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou teu. Mas aí o Senhor quer nos visitar, Ele é nosso dono, nosso Senhor, e a gente diz assim: não, eu dei, mas eu me arrependi de ter dado. Eu entreguei minha vida ao Senhor, mas não estou me arrependendo, porque, eita, tem coisa que é tão boa. E a gente diz assim: a porta bate, está batendo. Você, ih, rapaz, eu vou me esconder, eu vou fingir que não tem ninguém em casa. Com Cristo não dá, irmãos. Com Cristo não dá para se esconder, não dá para fingir que não tem ninguém em casa. E Ele bate, e se a gente não abrir a porta todos os dias para Ele entrar e vasculhar, Ele se entregar novamente e ter um tempo com Ele, o que é que vai acontecer? A gente não vai progredir espiritualmente, a gente vai então estagnar e começar a regredir, porque lembra do rio? Vai levar você. Então a primeira coisa que nós precisamos para progredir espiritualmente é receber Jesus como Senhor e Salvador todos os dias. Eu não estou falando para você se converter todos os dias, tá? A conversão, o novo nascimento é apenas uma vez, mas estou falando da santificação, que só acontece na presença de Cristo, quando nós o recebemos e renovamos os nossos votos diante dele todos os dias. Certa vez eu escutei um pastor falando, dizendo assim, que todas as vezes de manhã que você acordar, se for no banheiro e você for lavar o seu rosto, lembre-se com aquela água, da água do batismo que foi derramada na sua cabeça. Lembre-se desse dia em que você estava ali se consagrando ao Senhor. Quando jogou água no rosto, lembre do seu batismo, do seu compromisso com Deus, do que você falou para Ele naquele dia. Segunda coisa, irmãos, você quer continuar progredindo espiritualmente, você não pode apenas o receber, mas você tem que continuar com Ele na caminhada. É muito importante a perseverança. Veja a parte B do versículo 6, assim: como recebestes, assim andai nele. Não é nem andar com Ele, é andar nele, ligado a Ele, como um ramo enxertado na videira. Se um ramo for cortado da videira, ele vai secar, porque não haverá mais seiva
para nutrir, e aquele ramo vai então secar e vai morrer. João 15, versículo 4 e 5, abra por favor. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós o podeis, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sabe, irmãos, nós muitas vezes queremos dar frutos sem estar em Cristo. Não temos uma vida de relacionamento com Deus, não oramos, não buscamos a palavra, estamos muito atarefados, cheios de coisas, buscando mais coisas, buscando mais e mais e mais e mais, e aí nosso tempo vai se resumindo. Eu estou trabalhando muito, eu estou tendo tempo de ir para a igreja, eu estou tentando de orar, mas Deus sabe, eu preciso sustentar minha casa. Você vai dando desculpas, eu preciso fazer tal curso para poder me capacitar nisso, está havendo uma demanda, eu preciso. E aí você vai então se enchendo, e aí você não anda mais nele, você não anda mais ligado a ele, e ele não está mais ligado a você, porque você simplesmente decidiu focar em outras coisas da sua vida. Você quer dar frutos sem estar em Cristo, você continua na igreja, você quer participar, você toca, você canta, você é um oficial, você participa da SAF, ou do Ministério Jovem, você está na igreja, você está produzindo um certo fruto, mas esse fruto, irmãos, não agrada a Deus. É um fruto falso, porque o fruto que Deus quer é um fruto decorrente do relacionamento com Ele, porque estamos ligados a Ele, recebendo a seiva dele, o sangue de Cristo corre nas nossas veias, estamos ligados como parte do corpo, ligados à cabeça, e aí o sangue que passa na cabeça passa no corpo, e esse corpo então produz frutos. Precisamos andar nele, pertinho dele. João também, lá no capítulo 8, versículo 31, diz assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Veja, irmãos, aqueles judeus tinham crido, tinham dado o primeiro passo de fé, estavam testemunhando, dizendo assim: nós cremos que tu és o Messias. Veja, talvez a gente assim, ótimo, tá pronto, tudo resolvido, tranquilo, não precisa fazer mais nada. Não, Jesus não falou isso. Veja, é muito bom crer, é importante crer, é fundamental crer, mas ele disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Irmãos, permanecer, continuar, insistir, não negligenciar, trabalhar com insistência, com persistência, continuar sempre, nunca desistir, perseverança, irmãos. Vai dizer se somos ou se não somos crentes. O tempo vai dizer. Permanecer em Cristo, produzindo e continuar, são marcas de um verdadeiro cristão, são marcas de alguém que realmente aceitou a Cristo, o recebeu pela fé e está continuando no caminho do Evangelho. Então, irmãos, não adianta só aceitar Jesus. Tem muita gente que aceita Jesus, que vem para frente, que
que ora, mas essa pessoa, ela, nas primeiras dificuldades, assim como aquela plantinha, aquela semente que caiu ali na pedra, onde tinha pouca terra, solo rochoso, ela cresce, ela produz ainda algum fruto, mas o sol quente vem, e aí então aquela planta seca e morre. Não podemos ser assim, irmãos. Precisamos então receber a Cristo como Senhor, precisamos recebê-lo diariamente, precisamos permanecer nele, ligados a Ele, como uma planta. E aqui, o terceiro ponto, vai mostrar como que é essa planta. Veja, precisamos crescer então, irmãos, nas nossas bases, nas nossas raízes, com consistência. O terceiro ponto é esse, veja, o versículo 7 assim: nele, ou seja, em Cristo, radicados. O termo radicados vem de radical, que é raiz. Precisamos estar com nossas raízes ficadas em Cristo e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos. Paulo está dizendo: olha, Colossenses, vocês foram instruídos, vocês foram confirmados na fé, fizeram a confirmação do batismo, né? Fizeram a profissão de fé. Do jeito que você for instruído, permaneça enraizado e edificado. Quem é construtor, né, pedreiro, aqui como o irmão Carlos aí, como também o presbítero Edson, sabe que qualquer casa, antes de subir, ela tem que o quê? Descer. Amém? Antes de subir, irmãos, ela precisa descer. Não tem como você construir uma casa, um prédio, quanto maior será esse prédio, para cima, também tem que ser para baixo. Existem árvores, irmãos, como o cedro do Líbano, e antes dele brotar e você vê uma folhinha, ele tem metros e metros para dentro. As suas raízes estão enormes, 3, 4, 5 metros para dentro, para poder sair um talinho para fora. Para que possamos, irmãos, ser edificados, precisamos primeiro criar raízes. E raiz só se cria com um relacionamento com Cristo, um relacionamento de oração. Não tem como. Não tem como você querer fazer uma grande obra para Deus, fazer algo para o Senhor, construir algo na sua vida para Deus, de verdade, algo que deixe um legado, algo que faça com que alguém se lembre de você depois da sua morte, algo que a pessoa possa escrever na sua lápide, se você não tiver bases, raiz, forte, com uma raiz que quanto mais profundo vai, mais ela absorve água, ela acha os lençóis freáticos. Uma raiz que não tem profundidade, como a árvore que eu falei, a planta que caiu nas pedras, tinha pouca terra, não encontra água, não encontra nutrientes, não encontra. E aí então, sem nutrientes, o sol é quente, vai drenar toda a energia daquela planta, drenar toda a água, ela vai secar, vai morrer. Mas se uma planta, ela introduz a sua raiz para dentro, ela acha o sol freático, e ali ela tem o seu suprimento, e aí ela pode crescer. E o cedro do Líbano alcança 30, 40, 50, 100 metros de altura, porque tem raiz, tem profundidade. Sabe? Não tem como a gente fazer grandes coisas para Deus. Não tem como a gente realmente ser uma igreja relevante. Você tem que ser uma pessoa realmente que impacta as pessoas ao seu redor, que é uma referência de crente, que é uma referência de cristão, uma pessoa que realmente tenha uma palavra que alcança a vida das pessoas, que transforma a vida das pessoas que estão ao seu redor. Se você não tiver relacionamento espiritual com Jesus, se você não estiver radicado nele, enraizado nele,
você nunca vai ser também edificado. Você sempre vai estar ali vivendo na maré. Ora vai, ora vem. Ora nada um pouquinho, sobe, mas aí cansa, a maré, o rio leva você de volta. Você não consegue progredir. Você não consegue realmente crescer. Você fica estagnado. A sua vida não passa daquilo. Você não consegue vencer os pecados, irmãos. Não consegue. Porque aí só vê esse pecado, irmão. Não é. Às vezes tem livro muito engraçado. 7 passos para não sei o quê. 12 passos para vencer não sei o que lá. Sabe, irmãos, o que vence pecado é a vida com Cristo. É a presença de Jesus em nós. É que destrói o desejo do pecado. Desejos virão, mas quando eu estou com Cristo, eu consigo vencer. Eu tenho muros que me protegem. Eu sou uma cidade cercada. Eu tenho um domínio próprio. Mas quando eu estou longe do Senhor, as tentações vêm. Eu sou facilmente derrubado, facilmente vou sucumbir e ser arrastado pelo curso do mundo. Jeremias 17, versículos 7 e 8, vai falar sobre o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Veja aí, Jeremias 17, e 8. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Portanto, irmãos, precisamos estar junto do ribeiro. Precisamos confiar no ribeiro. Não confie em você. Não confie na cisterna rota, na cisterna de águas sujas, não. Confie na água corrente do ribeiro, que renova o tempo todo e traz suprimentos e nutrientes para a sua vida. Pode vir o sol, não estou preocupado não. Eu sei de onde eu estou tirando a minha força, meu relacionamento está em Cristo. Pode vir o sol, eu não vou ficar seco, esturricado, pelo contrário, eu ainda vou dar frutos. Quando está todo mundo desesperado, está você verdinho, e aí ainda está dando frutos. Qual é o segredo? O segredo é Jesus. O segredo é estar perto do Senhor, dia e noite, o tempo todo em oração. Por isso que Paulo fala também em Efésios 3,17: assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não é, Jesus está batendo na porta e Ele não quer somente visitar você para logo deixá-lo. Não, Ele quer habitar em vosso coração, fazer morada, viver realmente o tempo todo, guiando a tua vida, no centro do controle da tua vida. É feito aqueles filmes que tem Transforma, né? O robôzão, mas tem uma pessoa lá dentro daquele robô gigante que controla tudo. Ele é quem faz, o robô faz tudo e quem está lá dentro controlando. E nós estamos assim, ele está habitando na nossa vida, e controla cada ato, cada pensamento, cada desejo, cada interesse da nossa vida. Ele está sendo controlado por Jesus. Para terminar, irmãos, nós precisamos também, para então progredir espiritualmente, nós precisamos crescer em gratidão. Veja a parte B do versículo 7: crescendo em ações de graças. Crescendo, ele fala crescendo, irmão, porque ser uma pessoa agradecida e contente em toda e qualquer situação não é fácil. A gente viu que o apóstolo Paulo disse: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Se ele aprendeu, é porque antes ele não sabia. Então todos nós estamos ainda no processo de aprendizado.
Preguei isso esse ano. E aqui ele fala novamente, crescendo em ação de graças. Estamos crescendo, irmãos. Estamos progredindo em ação de graças. Cada dia mais está olhando as bênçãos da vida da gente e olhando para cada um dos detalhes e dizer: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela minha esposa, obrigado pelos meus filhos, pela saúde, obrigado pelo teto que o Senhor me dá, obrigado pelo alimento, pelo ar que eu respiro, obrigado, Senhor, pela inteligência, pela força, pela saúde que Tu me dá para poder trabalhar, obrigado pelo meu emprego, obrigado, Senhor Deus, pela minha igreja, obrigado, Senhor, não é perfeito, mas o que eu tenho mais do que eu mereço. Obrigado, Deus. Precisamos crescer nisso, porque quanto mais eu agradeço, olhando pelas bênçãos que Deus tem nos dado, eu vou tirar o meu olhar daquilo que ainda não está perfeito. E até o que não está perfeito eu agradeço também, porque as dificuldades são usadas por Deus para que nós possamos também progredir. William Barclay, no seu comentário, diz assim: o rasgo distintivo da igreja fiel é uma profunda gratidão. A ação de graças é uma nota constante e característica da vida cristã. J.B. Lightfoot diz assim: a ação de graças é o fim de toda a conduta humana, quer a observe em palavras, quer em obras. Ou seja, a ação de graças, irmãos, é o objetivo final da vida do crente. E essa ação de graças pode ser em palavras ou em atitudes que também demonstrem gratidão. A única preocupação do cristão é expressar com palavras e demonstrar com a vida a sua gratidão a Deus por tudo que Deus tem feito por ele na natureza e na graça. Então, irmão, não adianta também estar agradecendo somente em palavras, tá? Você chega aqui e faz um culto de ação de graças, agradecendo pelas bênçãos de Deus, mas na vida não tem atitudes de ação de graças. Não tem atitude. Então, é com palavras e é com atitudes. 1 Tessalonicenses 5,18, o apóstolo também nos instrui: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos ler todos juntos? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus, Ele quer que você agradeça em toda e qualquer situação. Uma vida grata, de ação de graça, o tempo todo. É um segredo para progredirmos espiritualmente. Então, quais são então, os 4 pontos aqui que eu trouxe? Primeiro, precisamos receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Segundo, não é só receber, mas é continuar recebendo, é continuar na caminhada, continuar ligados ao Senhor o tempo todo. Terceiro, que as nossas bases, as nossas raízes estejam consistentemente buscando o alicerce em Cristo, buscando em Cristo a nossa força, enraizados e edificados em Cristo. E quarto, crescendo sempre em gratidão, em ação de graças. Amém, irmãos? Que Deus possa ficar profundamente assim no teu coração. Receba Cristo como seu Senhor e Salvador. Receba Ele todos os dias. Cresça em relacionamento, aprofunde as suas bases nele, enraize em Cristo, seja edificado por Cristo, projete e programe para 2025 coisas grandes que Deus vai fazer através de você, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para as pessoas que estão ao seu redor. Tenha sonhos, irmãos, grandes, para Deus edificar a sua vida, para você ser usado por Deus. Não passe nessa vida de forma que nem fede nem cheira, como é que diz o ditado. Não, irmão, deixe marcas. Faça algo grande para Deus, enraize, que Deus vai te edificar. E por último, irmãos, busque uma vida de agradecimento o tempo todo ao Senhor.
orar em